ler as Escrituras nessa manhã, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, iremos ler a partir do verso 18. Vamos, quem tem a Bíblia, acompanhar a leitura. Quem não tem pode acompanhar no telão. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. O título diz: A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa manhã, uma manhã que o Senhor já tem visitado os nossos corações, uma manhã que nós já temos ouvido e sentido que a presença do Senhor está entre nós, que o Senhor continua operando maravilhas entre nós. Aqui nós lemos há pouco uma passagem que mostra quando o Senhor ele teve a entrada triunfal em Jerusalém e depois ele se manifestou o poder dele numa sinagoga quando ele expulsa os mercadores, e as pessoas, sabendo que Jesus ali estava, vieram as pessoas que eram coxos e cegos. E está escrito nas Escrituras que essas pessoas se apresentaram ao Senhor e foram todas curadas das suas enfermidades. E o Senhor sai, ele está indo para um outro lugar para descansar, e ele vendo a figueira, por certo, ela estava cheia de folhas, por certo, ela era uma árvore bonita, e uma árvore bonita, ela dá frutos. E o Senhor Jesus, irmãos, quis um fruto daquela árvore, mas ela não tinha fruto para dar. Então o Senhor deu uma sentença a ela, que ela não pudesse mais enganar a ninguém, mas que ela, tendo folhas e não tendo frutos, que ela nunca mais nascesse fruto dela. E assim cancelou a história daquela figueira. E isso surpreendeu muito os discípulos, porque por certo eles viram a olho nu a transformação daquela árvore. Isso nos deixa por sinal, irmão, que nós precisamos estar na presença de Deus, não somente com a manifestação do estereótipo de um servo, de uma serva de Deus, mas nós precisamos nos preocupar em darmos frutos na obra de Deus. Porque às vezes o Senhor vai se usar de nós, o Senhor vai se usar de um moço, de uma moça, de um irmão, de uma irmã, e quando o Senhor passar e precisar do teu fruto, você terá fruto em abundância na obra de Deus. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã é essa. E o Senhor nos lembra, irmãos, o que aconteceu há pouco aqui, do testemunho da irmã Késia, dos louvores desses jovens que louvaram há pouco aqui. Eles estão carregados de frutos, irmãos. Nós não imaginamos por onde eles passam, pelas tentações que eles têm, pelas aflições que eles têm que suportar no dia a dia deles, mas eles estão renegando a idade, estão renegando tudo, estão renegando os convites para estar numa casa de oração dando louvores a Deus. E o Senhor se lembra dessas coisas. Haverá dias que eles irão aos pés do Senhor e falar: Senhor, no dia da minha mocidade eu louvei a Ti. E o Senhor estará pronto para atender as petições deles também.
Nós vemos a serva de Deus que testemunhou, pagando o voto, agradecendo a Deus que passou no exame da OAB. E a igreja às vezes não conhece a história dessa família. Essa família tem uma história que o Espírito Santo trabalhou poderosamente no meio deles. Chegou o tempo em que uma mãe com filhos pequenos foi despejada, abandonou a casa que ela tinha para habitar os filhos, e ela teve que morar, como que chama, irmã? Numa associação, num albergue em Francisco Morato. Então ali com filhos pequenos, eles tinham pessoas dependentes de droga, tinham pessoas querendo fazer o mal, mas a oração da mãe, o Espírito Santo protegeu aquela família. Hoje, uma filha agradeceu porque é advogada, mas tem uma outra filha que é dentista. Tem um filho que está fazendo engenharia e o nome de Deus está sendo glorificado nessa manhã. Frutos, o Senhor fará com que você dê frutos na presença dEle. Os testemunhos que você ouve haverá de ser contado no meio da tua família. Hoje o Senhor nos convida a buscarmos dar fruto na presença dEle, porque Ele, usando de você, uma nação se levantará para agradecer o nome do Senhor. E aqui está escrito, irmãos, que quando ali despertou nos discípulos, que eles ficaram maravilhados com aquelas coisas, o Senhor falou: mas não fica perturbado por causa de uma árvore. Porque se você tiver fé, se você pedir para uma montanha se jogar no mar, ela assim fará. Porque tudo que você pedir com fé, em oração, o Senhor ouvirá o pedido da tua oração. A igreja orou pela Késia. A igreja orou pelo menino Daniel, que o irmão Daniel trouxe aqui no meio do culto, que ele está enfrentando a enfermidade, mas está brincando, está cantando, está andando, enfrentando várias cirurgias para tratamento de câncer. A igreja está orando pela filha do irmão Daniel. A igreja está orando pela Júlia. A igreja ora uns pelos outros e o Senhor levantará uma bandeira de vitória no meio de nós. Para estas necessidades, para as tuas necessidades, para o teu impossível, o Senhor te convida: coloca o teu joelho no chão com oração e peça com fé que o Senhor chegará na tua casa também. Assim como nós ouvimos, testificamos os favores do Senhor nessa manhã, a palavra de Deus nos convida para que possamos dar frutos na presença dEle e que possamos ter fé para que em oração o que nós pedimos, o Senhor se apresentará com poder nas nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, entendamos o momento de Deus na nossa vida. O que você planta, você irá colher. O que você tem, o Senhor precisa do fruto do teu louvor, o fruto do teu glória, da tua comunhão, para que haja a manifestação do poder dele no meio das pessoas, no meio da sociedade que você vive. O que esses jovens fizeram nessa manhã cantando, o que essa moça pagou um voto, agradeceu a Deus, o Senhor fará na tua casa também. O Senhor fará no meio da tua família. Você pode não saber onde estão os teus filhos, mas chegará o dia que os teus filhos darão testemunho, cantarão louvores e engrandecerão o nome do Senhor na tua casa também. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.